Olá, sou Josiane Maia, professora em Caxias, Maranhão, terra de Gonçalves Dias. Seja bem-vinda ao canal Sabor da Leitura. Poesia é brincar com as palavras. Essa afirmação de José Paulo Paes, ela aponta para um dos aspectos mais interessantes da relação que a criança estabelece com o texto poético. Por isso, a pergunta de hoje é: por que ler poesia para crianças? Ora, a poesia nasceu da música, por isso ela deve ser apresentada para a criança desde cedo, visando a fruição da beleza da linguagem e das suas significações através das rimas, dos trocadilhos, dos sons que representam a natureza, da representação das vozes dos animais, ou seja, do universo infantil de forma lúdica. Ler poesia para crianças encontra amparo porque o texto poético veicula uma teia de emoções expressa pela palavra através dos ritmos, dos sons que caracterizam o texto poético, a ponto de não só a palavra, mas tudo isso ganhe significação na matéria poética. Ler poesia para a criança deve ter um propósito claro, que é despertar a percepção sensorial para as infinitas possibilidades de beleza e de significação da palavra, conjugada com o ludismo, a graça, a leveza, fantasia e o real. Hoje eu vou trazer um livro que é um clássico da literatura infantil brasileira, A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. E por que a escolha desse livro? É que ele traz uma das características mais importantes, que é o ludismo, para livros de poesia direcionado para criança de 0 a 6 anos. Por uma razão também muito simples, é que os poemas desse livro, eles trazem aquilo que a criança mais gosta, que é o animismo, essa necessidade que ela tem de dar vida aos seres inanimados. Então, as temáticas desses poemas são animais, o cotidiano, coisas que circundam a vida da criança. Tudo isso se mistura para tocar a ordem emocional da criança, o que resulta numa leitura muito prazerosa. E se for junto com os pais, melhor ainda. Vamos recitar então o Elefantinho. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desanimado? Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho, o que sentes, pobre coitado? Eu estou com medo danado, encontrei um passarinho. Olha, veja que esse poema, ele subverte a ordem das coisas de uma forma muito criativa. Uma vez que um elefante, que é enorme, tem medo de um passarinho. Observem que é um exercício muito criativo para a imaginação da criança. E a criança aprende também a lidar com seus próprios medos. Agora vamos ao outro poema, A Porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro bem devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu só não abro para essa gente que diz, e a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, eu fecho a frente do quartel, eu fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Nós poderíamos falar uma série de questões que esse poema aborda. Porém, eu vou destacar a mais óbvia, que está na camada mais superficial da leitura desse poema e que pode ser discutido com a criança, que é a função da porta de abrir e fechar e por ela entrar pessoas dos tipos mais variados e que exatamente por isso tem as interações mais diferentes com os seres humanos. Olha que coisa interessante para conversar com a criança. Não é uma grande discussão filosófica, mas é uma conversa sobre as pessoas que visitam a sua casa. Então vejam que é um poema
que mistura de uma forma criativa o real e a magia, né? Aquilo que a criança vive e que pode ser discutido para a criança compreender o seu cotidiano, compreender o mundo em que vive, no qual ela está inserido e precisa interagir, compreender. Olha, precisa de mais razões para ler poesia? Essa é uma das, porque tem outras razões que nós vamos falar ao longo de outros vídeos. Mas essa de experimentar a beleza dessa obra clássica, para mim, já está mais do que justificado.